No país de Gales do fim do século XVII, o mar não era paisagem, era destino. Ele entrava pelas bocas dos rios, subia com a maré, deixava sal nas pedras e umidade nas roupas, e fazia com que qualquer menino que crescesse perto de um porto aprendesse cedo duas coisas. A primeira, que o mundo era maior do que as colinas verdes. A segunda, que esse mundo maior cobrava caro. Em algum ponto desse litoral de trabalho duro e fé severa, nasce em 17 de maio de 1682 um garoto que os registros e as tradições vão chamar de John Roberts, e também de Bartholomew Roberts. A própria oscilação do nome já diz muito sobre a época. Identidades eram menos uma certidão e mais um rastro, uma assinatura em papel. Grosso, um apelido que pegava, um fulano de tal dito por um escrivão apressado. Dizem provavelmente em Casneweed, Newport. Provavelmente. Como se a vida dele já começasse com essa névoa de porto, esse cinza de manhã fria em que as coisas existem, mas não se deixam agarrar com facilidade. Newport era um lugar de madeira úmida, cordame, barris, vozes roucas e o som constante de martelos. Um lugar onde a religião podia ser rígida e a disciplina, uma virtude necessária, porque o mar não perdoa improviso. E é curioso pensar nisso. Antes de ser o homem que o Atlântico inteiro aprenderia a temer, Roberts é, ao que tudo indica, um marinheiro de regra, um profissional. Um sujeito que sabe fazer conta de provisão, que entende o valor de uma vela bem remendada, que respeita a hierarquia porque a hierarquia, e no convés, é a diferença entre voltar para casa e virar notícia de naufrágio. O Atlântico daquela virada de século é uma máquina. Uma máquina de açúcar, tabaco, rum, madeira, couro, prata, ouro e gente. Gente arrancada da África e empurrada para as Américas em porões onde o ar vira mercadoria rara. Gente pobre da Europa que se vende como serva contratada, gente que foge de guerra, de fome, de dívidas. E no meio disso tudo, marinheiros, homens que vivem entre o cheiro de alcatrão e o de comida estragando, entre a água doce racionada e a água salgada que invade tudo. A bordo, o tempo é medido por ampulhetas e sinos, a distância por estimativa e oração, a saúde por sorte. Escorbuto, febres, feridas infeccionadas. Um corte de corda pode virar gangrena, um dente ruim pode virar morte. É nesse mundo que Roberts se forma, não como aventureiro romântico, mas como peça de engrenagem. E a engrenagem, naquele momento, está acelerando. A Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, as Províncias Unidas, todos disputam rotas, colônias, monopólios. A guerra e o comércio se misturam como rum e água. E quando as grandes guerras europeias dão uma trégua, sobra no mar uma multidão de homens treinados para a violência, acostumados a viver de prêmio e saque, agora sem emprego. O oceano fica cheio de veteranos. E veterano desempregado, com faca na cintura e fome no estômago, é matéria-prima perfeita para a pirataria. Mas Roberts, por um tempo, parece seguir o caminho normal do marinheiro. Normal, entre aspas, porque normal no Atlântico é ver navios negreiros cruzando como se fossem parte da paisagem, é ouvir histórias de motins e de capitães que chicoteiam homens até a carne abrir, é saber que o salário pode ser retido por qualquer pretexto e que, se você reclamar, há sempre outro desesperado pronto para ocupar seu lugar. A disciplina nesse ambiente não é só virtude moral, é estratégia de sobrevivência. Ele cresce, aprende, sobe, e em algum momento, já adulto, aparece ligado a um navio negreiro, o tipo de embarcação que não carrega apenas carga, mas um sistema inteiro. O navio negreiro é uma empresa flutuante, precisa de mercadorias para trocar na costa africana, precisa de armas para intimidar e, se defender, precisa de grilhões, de madeira para improvisar divisórias, de comida barata e durável para manter vivos o suficiente. Aqueles que serão vendidos do outro lado, e precisa de marinheiros que aguentem o trabalho e o peso moral, se é que esse peso ainda existe depois de tantas viagens. Roberts, ao que se conta, serve como segundo imediato, uma posição que não é glamour, é responsabilidade. O segundo imediato é o homem do meio, recebe ordens de cima e empurra ordens para baixo. Ele cuida de turnos, de manobras, de disciplina. Ele precisa conhecer o navio como se fosse um corpo, onde range, onde vaza, onde a madeira está cansada. Precisa saber lidar com homens que dormem pouco, bebem quando podem, brigam por nada. Precisa manter a máquina funcionando. E então, em 1719, a máquina engasga, não por tempestade, não por recife escondido, não por erro de navegação, engasga por gente armada.
O nome que entra na história como a primeira grande dobradiça do destino de Roberts é Howell Davis, pirata, galês como ele. E isso importa, porque no mar, a nacionalidade é uma espécie de senha emocional. Um sotaque reconhecido, uma piada compartilhada, uma memória de terra firme. Davis não é o pirata de lenda com bandeira tremulando ao pôr do sol. Ele é, como tantos, um profissional do crime marítimo, alguém que entende que a melhor arma nem sempre é o canhão. Às vezes é a conversa, o disfarce, a audácia. A captura de Roberts por Davis não é um duelo cinematográfico. É o tipo de evento que acontece rápido e deixa pouco espaço para heroísmo. Um navio mercante ou negreiro carregado e pesado não manobra como um corsário leve. Se o vento está errado, se a tripulação está cansada, se o capitão hesita, acabou. E quando acaba, a vida do marinheiro comum vira uma negociação brutal. Você entra para o bando ou você vira exemplo. A pirataria para muita gente começa assim, não com escolha, com coerção. Roberts é levado, forçado a integrar a tripulação de Davis, e aqui nasce uma contradição que vai persegui-lo até o fim. Ele não entra na pirataria como um rebelde romântico, mas como um homem, arrancado do seu posto, empurrado para um mundo onde a lei é outra. E ainda assim, ele vai se adaptar com uma velocidade assustadora. Como se, por baixo da disciplina do marinheiro correto, houvesse uma mente que entende sistemas, uma mente que olha para o caos e enxerga método. A bordo de um navio pirata, a atmosfera é diferente. Não é liberdade pura, como às vezes se vende. É uma liberdade condicionada, cercada por regras próprias, por acordos escritos, os famosos artigos, e por uma democracia dura, que pode eleger um capitão e no dia seguinte derrubá-lo. O pirata vive de risco, mas tenta administrar esse risco. E para administrar risco, precisa de gente competente, um segundo imediato experiente, que sabe navegar, que sabe manter disciplina, que sabe lidar com velas e cordas e homens. É um prêmio. Howell Davis, pelo que se sabe, é um líder que usa mais a cabeça do que a brutalidade. Ele engana, infiltra, captura com astúcia. E Roberts observa, aprende. Não como aluno obediente, mas como alguém que registra detalhes, como se aproxima de um alvo, como controla a própria tripulação, como transforma medo em ferramenta. O mar, nesse período, é um tabuleiro de xadrez com peças que sangram, e Davis joga bem. A costa da África Ocidental, onde muitos desses movimentos acontecem, é um lugar de calor pesado e doenças rápidas. Os europeus chamam certas regiões de cova do homem branco por causa das febres que derrubam tripulações inteiras. Os fortes comerciais, britânicos, holandeses, portugueses, são pontos de pedra e canhão enfiados numa paisagem que não é deles. Ali se compra e se vende tudo. Ali se troca tecido por ouro, pólvora por marfim, armas por gente. E ali também, piratas encontram oportunidades. Navios carregados, capitães confiantes demais, autoridades corruptíveis. Davis opera nesse ambiente com uma mistura de teatro e cálculo. E Roberts, o marinheiro disciplinado, está no meio disso. Talvez com raiva, talvez com medo, talvez com aquela sensação de que a vida saiu dos trilhos e agora corre em outra bitola. Só que a nova bitola é rápida e perigosa. Há um detalhe que sempre volta quando se fala de Roberts. Ele teria sido, no começo, relutante, um homem que não bebia tanto quanto os outros, que mantinha certa sobriedade, que não parecia feito do mesmo barro dos piratas mais desregrados. Pode ser verdade, pode ser parte da construção posterior do mito. Mas faz sentido que um profissional do mar, acostumado a regras, estranhe a vida pirata, ao menos nos primeiros dias. Porque a pirataria não é só roubar, é romper com o Estado, é declarar guerra privada ao comércio, é viver sabendo que, se capturado, o destino provável é a forca. E ainda assim, a bordo, há algo sedutor para um marinheiro comum. A promessa de divisão de saque, a chance de ter voz, a possibilidade de não ser chicoteado por capricho de um capitão mercante. A vida no comércio legal podia ser uma prisão flutuante. A vida pirata, uma prisão com janelas abertas. E com ouro na mesa, às vezes, Roberts vai ficando, vai se tornando parte. E então, como acontece com frequência nesse mundo, a morte chega de forma abrupta e quase banal, como se o oceano não tivesse paciência para longas despedidas. Howell Davis morre em 1719 numa emboscada. O cenário é o tipo de lugar onde a confiança mata. Um encontro em terra, uma negociação, uma promessa de segurança. Piratas, por mais armados que sejam, ficam vulneráveis quando descem do navio. Em terra, a pólvora pode estar úmida, a formação se desfaz, a atenção se dispersa.
E autoridades locais, governadores, comandantes de fortes, sabem disso. Davis cai. E com ele cai a estrutura que mantinha aquele grupo unido. Agora imagine o convés depois da notícia. O vento batendo nas velas, o rangido do mastro, homens falando alto para esconder o medo. Porque sem capitão, um bando pirata pode virar uma briga de facas. E briga de facas no mar termina com corpos no oceano e um navio à deriva. É nesse momento que acontece algo que, visto de longe, parece improvável. Bartholomew Roberts é eleito capitão. Eleito. A palavra é importante. Piratas, ao contrário do que muita gente imagina, frequentemente escolhiam seus líderes. Não por idealismo, mas por pragmatismo. Um capitão incompetente é sentença de morte coletiva. Um capitão covarde é fome. Um capitão cruel demais pode provocar motim. Então a tripulação vota e escolhe Roberts. Por quê? Porque ele era competente. Porque sabia navegar. Porque tinha sangue frio. Porque talvez, naquele instante de crise, ele parecia o homem que podia transformar luto em ação. E porque, às vezes, a liderança cai no colo de quem não estava procurando por ela. E quando cai, revela uma ambição que estava escondida. Roberts assume e, quase imediatamente, faz o que um capitão pirata precisa fazer para sobreviver politicamente. Entrega resultado. Um golpe rápido, uma captura. Um prêmio que prove que a escolha foi certa. A autoridade dele não vem de uma coroa nem de um papel timbrado. Vem do saque dividido em partes iguais, do rum distribuído, do ouro que tilinta. Vem da sensação de que, com ele, o navio não vai virar túmulo. E aqui começa a metamorfose mais impressionante. O marinheiro disciplinado vira, em questão de semanas, um comandante pirata com estilo próprio. Um estilo que mistura ordem e espetáculo. Porque Roberts entende algo que muitos criminosos do mar aprendem tarde demais. Reputação é arma. Se os mercantes acreditam que você é implacável, eles se rendem mais rápido. Se os governadores acreditam que você é imprevisível, eles gastam mais para se defender. Se a sua própria tripulação acredita que você é invencível, ela te segue. Ele também entende que a pirataria é logística. Não basta capturar. É preciso manter o navio navegável, a tripulação alimentada, a pólvora seca, as velas inteiras. É preciso encontrar portos onde se possa vender carga roubada, trocar mercadorias, conseguir remédios, consertar casco. E isso num Atlântico onde, depois de 1718, a tolerância oficial começa a diminuir. Anistias são oferecidas para dividir e enfraquecer os bandos. Tribunais do almirantado aceleram julgamentos. Governadores recebem ordens mais duras. A janela está se fechando, mesmo que muita gente a bordo ainda não perceba. Roberts percebe e reage do jeito que sabe, com velocidade. Ele se move como quem tem pressa. E tem. Porque cada dia no mar é uma roleta. Vento, doença, traição, navio de guerra no horizonte. A diferença entre um pirata bem-sucedido e um pirata morto, muitas vezes, é a capacidade de escolher o alvo certo e desaparecer antes que a notícia chegue ao próximo porto. Nesse começo de comando, ele ainda não é o Black Bart que vai assombrar relatos e panfletos. Ele é um capitão recém-eleito, testando limites, moldando homens. E moldar homens nesse ambiente exige uma mistura de recompensa e punição. A bordo, a violência não é só contra inimigos, é também ferramenta interna. Um bando pirata é uma comunidade armada de gente que, em muitos casos, já rompeu com qualquer disciplina anterior. Para manter isso funcionando, o capitão precisa impor regras e fazer com que sejam respeitadas. Roberts, ao que se conta, tinha uma relação peculiar com a sobriedade. Não era o tipo que se afogava em álcool o tempo todo. Isso não significa santidade. Significa controle. Um homem que quer comandar precisa estar lúcido quando o vento muda, quando um navio aparece, quando a tripulação começa a murmurar. E murmúrio no mar é como fogo em porão de pólvora. Se você não apaga rápido, explode. Ele também tinha vaidade. Vaidade de roupa, de postura, de imagem. O capitão pirata não é só um comandante, é um símbolo ambulante. E símbolos no oceano viajam mais rápido do que navios. Um lenço de seda, um casaco bem cortado, uma arma ornamentada. Tudo isso vira narrativa. E narrativa vira medo. Mas ainda estamos no começo, antes dos grandes golpes, antes do nome Royal Fortune virar refrão, antes de Salvador e da Baía de Todos os Santos entrarem na rota, dele como um assalto audacioso. Ainda estamos naquele ponto em que um homem recém-arrancado do comércio legal se encontra, de repente, no centro de uma organização criminosa flutuante, e decide não apenas sobreviver, mas dominar. O Atlântico, nesse momento, é um mapa de oportunidades e armadilhas. As rotas são conhecidas. Navios carregados saem do Caribe com açúcar e rum.
saem do Brasil com açúcar, tabaco, ouro em pequenas quantidades. E, às vezes, cargas valiosas em comboios. Saem da África com gente escravizada, saem da Europa com manufaturas e armas. E onde há rota previsível, há emboscada possível. Roberts começa a operar com essa lógica de predador que entende migração de presa. Ele não precisa ser o mais forte. Precisa ser o mais esperto. Precisa aparecer onde não esperam. Precisa atacar rápido, tomar o que interessa, liberar ou incorporar o que serve e sumir. E a outra coisa, um capitão pirata precisa lidar com o fato de que sua tripulação é, ao mesmo tempo, seu exército e seu eleitorado. Se ele falha, perde o comando. Se ele é cruel demais, pode ser derrubado. Se ele é fraco, é devorado. Então ele precisa construir uma espécie de contrato social armado, não um contrato bonito, mas um acordo funcional. Vocês me seguem, eu entrego saque e segurança. Vocês obedecem regras, eu mantenho o navio vivo. Roberts, vindo de uma vida de disciplina marítima, parece ter talento natural para isso. Ele sabe que um navio é uma máquina delicada. Uma vela rasgada no momento errado é desastre. Um timoneiro bêbado é morte. Um canhão mal fixado pode arrebentar e matar os próprios homens. Então a ordem não é capricho, é sobrevivência. Ao mesmo tempo, ele está agora do lado de fora da lei. E isso muda tudo, porque uma vez cruzada essa linha, voltar é difícil. A anistia existe no papel, mas a confiança não. Um pirata que se entrega pode ser enforcado por um governador que quer mostrar serviço, pode ser traído por um antigo inimigo, pode ser reconhecido por alguém num porto. A vida pirata cria inimigos em escala industrial. E Roberts, recém-eleito, já começa a acumular inimigos. Cada navio capturado é um capitão humilhado, um comerciante prejudicado, um segurador furioso, um funcionário colonial pressionado. O comércio atlântico é uma rede de interesses. Mexer nela é cutucar um ninho de vespas com uma tocha na mão. Mas o que torna Roberts diferente desde cedo é a frieza com que ele parece aceitar essa realidade. Ele não age como alguém que caiu por acidente e quer sair. Ele age como alguém que, uma vez dentro, decide jogar para ganhar. E ganhar no mar significa capturar navios. Muitos. Significa construir uma reputação que faça o trabalho por você. Significa transformar o medo em atalho. Há relatos de que, após assumir, ele conduz ataques com uma eficiência quase administrativa. Não é só vamos atacar. É qual navio vale o risco. É qual rota rende mais. É quanto tempo podemos ficar em determinada costa antes que a notícia chegue aos navios de guerra. Isso é mentalidade de gestor, só que aplicada ao crime. E é aí que a história dele começa a ficar desconfortável, porque desmonta a imagem do pirata como mero bêbado violento. Roberts é violência, sim, mas é violência com método. E método, quando aplicado a um mundo já brutal, multiplica o estrago. O mar, nesse período, também é um lugar de informação. Boatos correm em tavernas, em docas, em mercados. Um marinheiro que desertou conta que viu um navio estranho. Um comerciante diz que perdeu carga. Um capitão jura que escapou por pouco. E aos poucos o nome de Roberts começa a circular. Primeiro como um capitão novo, depois como um galês perigoso, depois como algo maior. Mas antes de virar lenda, ele precisa de uma base, um navio, um casco que aguente, uma plataforma de poder. No começo, piratas frequentemente operam com embarcações capturadas e adaptadas. Um navio mercante pode ser rápido, mas frágil. Um navio maior pode carregar mais canhões, mas exige mais tripulação e mais manutenção. A escolha do navio é a escolha de estratégia. E Roberts, que entende de marinharia, entende disso também. Ele ainda não tem o Royal Fortune, esse nome que vai reaparecer como se fosse uma assinatura, uma provocação ao destino. Mas a ideia já está no ar. Um capitão pirata precisa de um navio que seja mais do que madeira e vela. Precisa de um símbolo, um nome que faça sentido para os homens a bordo e que cause calafrio nos homens do comércio. E há também a questão do estilo pessoal. Roberts, ao contrário de muitos, parece cultivar uma imagem de elegância. Isso não é detalhe fútil. No mundo pirata, onde a autoridade é instável, a teatralidade ajuda a fixar hierarquia. Um capitão bem vestido, seguro, que fala com firmeza, parece inevitável. E inevitabilidade é uma forma de poder. Enquanto isso, o Atlântico continua girando. Navios continuam saindo de portos europeus carregados de mercadorias. Continuam chegando às Américas. Continuam voltando com açúcar e tabaco. E, em algum ponto entre as correntes e os ventos, um novo predador está aprendendo a caçar. A vida a bordo, para Roberts e seus homens, é uma sequência de dias que se parecem e, de repente, não se parecem em nada. Manhãs de manutenção, raspar casco quando possível, remendar vela, consertar cordame, limpar armas. Tardes de vigia, olhos no horizonte, atenção a qualquer vela distante. Noites de conversa e tensão.
porque o mar escuro esconde tanto quanto revela. E, no meio disso, a constante necessidade de água doce. A água é vida. Sem água não há pirataria, não há comércio, não há nada. Por isso, piratas precisam de pontos de reabastecimento. Precisam de enseadas, de rios, de portos tolerantes ou corruptos. Precisam de gente em terra que feche os olhos, por medo, por dinheiro, por conveniência. E cada vez que um pirata pisa em terra, ele se expõe. Howell Davis morreu assim, Robert sabe. A memória da emboscada ainda está fresca. Então ele aprende a desconfiar. Aprende a preferir o mar, onde ele controla mais variáveis. Aprende a atacar e sair, a não se demorar. Essa pressa, essa recusa em criar raízes vai ser uma marca dele. Mas, por enquanto, é também uma necessidade. Ele ainda está consolidando o comando, ainda está provando que merece estar onde está, ainda está transformando um grupo de homens potencialmente indisciplinados numa ferramenta, e há um detalhe humano, quase íntimo, que vale imaginar. O que acontece dentro de um homem quando ele cruza a linha, quando ele deixa de ser marinheiro de comércio e vira pirata, não é uma troca de roupa apenas, é uma troca de horizonte moral? Antes, ele podia se dizer parte de um sistema legal, mesmo que esse sistema fosse cruel. Agora, ele é o inimigo declarado desse sistema. E isso muda a forma como ele dorme, como ele olha para um navio distante, como ele interpreta um tiro ao longe. Roberts, com sua sobriedade e seu gosto por ordem, poderia ter sido um oficial respeitável em outra vida. Poderia ter envelhecido no mar, com cicatrizes e histórias, talvez com algum dinheiro guardado, talvez não. Mas o Atlântico não é um lugar que respeita poderia. O Atlântico pega homens e os empurra para onde as correntes querem. E as correntes, em 1719, empurram Roberts para a pirataria em tempo integral. A partir da morte de Davis e da eleição, ele não é mais um sequestrado tentando sobreviver. Ele é o capitão. E capitão, nesse mundo, não tem como fingir inocência. Cada decisão dele agora tem peso de vida e morte. Cada ataque é escolha. Cada prisioneiro liberado ou maltratado é política. Cada navio queimado ou poupado é mensagem. E mensagens importam, porque o mar é grande, mas a notícia viaja. Um navio capturado hoje vira boato amanhã. Um boato vira pânico. O pânico muda rotas. Rotas mudadas mudam oportunidades. E oportunidades perdidas geram insatisfação na tripulação. Insatisfação gera motim. Motim mata capitão. Então Roberts precisa ser ao mesmo tempo predador e administrador. Precisa manter o bando alimentado e motivado. Precisa manter o navio pronto. Precisa manter a reputação crescendo. E precisa fazer tudo isso num período em que o mundo atlântico começa a se estreitar sob a pressão do Estado, porque enquanto piratas como Roberts se multiplicam, governos também aprendem. Aprendem que não basta oferecer perdão, aprendem que não basta enforcar meia dúzia em praça pública. Aprendem que é preciso patrulhar, perseguir, cortar redes de apoio, punir portos cúmplices. A Marinha Real Britânica, em particular, começa a agir com mais método. E isso vai importar muito mais adiante. Mas a sombra já existe, mesmo que distante. Navios de guerra, canhões pesados, disciplina estatal contra disciplina pirata. Por enquanto, porém, Roberts está no começo da sua curva. E o começo é feito de decisões rápidas e de uma espécie de fome, não só de ouro, mas de controle. Ele foi arrancado da vida anterior. Ele viu um capitão morrer por confiar demais. Ele foi escolhido por homens que podem abandoná-lo amanhã. Ele está cercado por mar, por risco, por oportunidade, e ele escolhe avançar. O nome Bartholomew Roberts começa a se fixar, e com ele, uma ideia. A de que existe um capitão pirata, que não parece pirata no sentido vulgar. Um homem que prefere a ordem ao caos, mas que usa o caos como ferramenta. Um homem que, em vez de ser engolido pela pirataria, decide engolir a pirataria e moldá-la ao seu jeito. Ainda não há o grande golpe no Brasil. Ainda não há a sequência de Royal Fortune, como se o destino pudesse ser renomeado, e assim, domesticado. Ainda não há o cerco final. Há apenas um homem no convés, olhando o horizonte como quem lê um mapa invisível, e uma tripulação que espera dele aquilo que sempre se espera de um capitão pirata. Sorte, saque e sobrevivência. E o Atlântico, indiferente, continua respirando. O vento muda, as velas estalam, a madeira geme, e, em algum lugar adiante, há um navio mercante que ainda não sabe que está prestes a entrar na história de um galês que começou como marinheiro disciplinado e que, em poucos meses, vai descobrir que disciplina, quando colocada a serviço do crime, pode ser mais perigosa do que qualquer loucura. Ele não precisava de discursos, precisava de um primeiro ato que fosse entendido por todos os idiomas do Atlântico. O estalo seco de uma escotilha arrombada, o cheiro
De pólvora no ar úmido, o silêncio repentino de um capitão mercante percebendo que a negociação acabou antes de começar. Um capitão pirata recém-eleito vive sob um tipo de relógio que não aparece em mapa nenhum. A tripulação observa cada gesto, o timoneiro observa, o artilheiro observa, o cozinheiro observa. E, sobretudo, observam os homens que já foram capitães em outras vidas e agora são apenas vozes na multidão, esperando o momento em que a multidão se canse do novo chefe. Bartholomew Roberts entende isso com uma clareza quase fria. Ele não chega ao comando como um profeta da liberdade. Chega como um profissional que sabe que, no mar, a autoridade é uma corda. Se você não a mantém esticada, ela vira laço no seu pescoço. E a primeira coisa que ele faz é transformar luto em movimento. A morte de Howell Davis não vira paralisia, vira combustível. Há versões que dizem que logo após a eleição, ele jura vingança. E faz sentido que jure, porque a vingança é uma moeda útil para unir homens que, fora do saque, têm pouco em comum. Mas por trás do juramento, existe algo mais prático. Vingança também é uma forma de demonstrar comando. Um capitão que não reage à morte do anterior parece fraco. Um capitão que reage rápido parece inevitável. E inevitabilidade no mar é metade da vitória. O alvo imediato é a costa onde Davis caiu. E o tipo de gente que armou a emboscada, Roberts leva o navio para perto, como quem volta ao local de um acidente para entender o que quebrou. Só que no caso o que quebrou foi a confiança. E confiança, ele aprende, é um luxo caro demais para um homem que agora vive de enganar e de não ser enganado. A costa africana, com seus rios largos e barras traiçoeiras, com o calor que gruda na pele e a febre que sobe sem pedir licença, é um lugar onde a Europa parece distante e ao mesmo tempo presente em cada canhão de fortim, em cada bandeira hasteada, em cada armazém de madeira abarrotado de mercadorias de troca, é um mundo de intermediários, comerciantes locais, agentes europeus, capitães que juram uma coisa e fazem outra, governadores que falam em lei e contam moedas por baixo da mesa. Pirataria ali não é um raio em céu azul, é mais uma camada de violência num lugar já saturado dela. Roberts ataca, pune, saqueia. E ao fazer isso, ele não está apenas satisfazendo um impulso, está enviando um recado para dentro do próprio navio. Eu não hesito. A hesitação mata capitães. A hesitação abre espaço para conselhos paralelos, para panelinhas, para aquele murmúrio que começa com uma piada e termina com uma faca. Mas a vingança por si só não sustenta uma empresa pirata. Sustenta uma semana, talvez duas. Depois vem a pergunta que ninguém precisa formular em voz alta. E agora, capitão, para onde? Porque o mar é grande, mas a fome é pontual. Pólvora acaba, a água apodrece. Biscoito vira pó com gorgulho. E homens, quando não estão ocupados, começam a pensar demais. E pensar demais, num convés cheio de armas, é perigoso. É aí que Roberts começa a mostrar o que o diferencia. Ele não é apenas um homem com coragem. Coragem, no mar, é comum. O que é raro é a capacidade de transformar coragem em rotina, em procedimento, em regra. Os piratas, desde o fim das grandes guerras europeias, já vinham desenvolvendo seus próprios códigos. Não por romantismo, mas por necessidade. Um navio pirata é uma comunidade de homens armados que, em tese, podem matar uns aos outros a qualquer momento. Para isso não acontecer todo dia, é preciso um acordo. Os artigos, aqueles conjuntos de regras assinados ou jurados, são ao mesmo tempo constituição e contrato de trabalho, código, penal e tabela de indenização. Eles dizem quanto cada um recebe, dizem o que acontece com quem rouba do companheiro. Dizem como se decide uma disputa. Dizem quanto vale um braço perdido, uma perna arrancada, um olho cego. É brutal. E é paradoxalmente organizado. Roberts abraça essa lógica com gosto. Ele não inventa a ideia do código, mas a leva a sério como ferramenta de comando. A bordo, a disciplina não é a disciplina do navio mercante, onde o capitão manda e o marinheiro apanha. É outra coisa. Uma disciplina pactuada, mas aplicada com dureza. E isso cria um efeito curioso. Muitos homens preferem obedecer a regras que eles mesmos aceitaram, mesmo que essas regras sejam severas, do que viver sob o chicote arbitrário de um capitão legal. A pirataria, nesse sentido, oferece uma ordem alternativa, uma ordem criminosa, mas ordem. E Roberts, o galês que vinha do mundo da hierarquia marítima, entende como poucos o valor de uma rotina bem imposta. Ele sabe que um navio não é um palco onde cada um improvisa. É um organismo. Se o vigia dorme, todos morrem. Se o artilheiro não mantém o canhão limpo e seco, o canhão explode na cara do próprio navio. Se o carpinteiro não percebe a infiltração,
A água entra e não sai mais. Então ele exige competência e, quando não encontra, substitui. Quando não pode substituir, pune. A punição no universo pirata tem um repertório que vai do humilhante ao fatal, ao açoite, ao abandono em terra, o marooning, deixar um homem numa ilha ou costa deserta com pouca água e uma arma, como se fosse um experimento. Cruel sobre quanto tempo a esperança dura. Há a execução sumária. Quando a tripulação decide que alguém cruzou uma linha que não pode ser descruzada, Roberts não precisa usar tudo isso o tempo todo. Basta que todos saibam que ele pode, e ao mesmo tempo ele recompensa. Divide. Mantém a promessa central. Risco alto, ganho alto. A divisão do saque é o cimento. Sem ela, o navio racha. A reputação dele começa a se formar nesse equilíbrio. Ordem interna, violência externa e uma certa sobriedade que contrasta com o estereótipo do pirata bêbado. Roberts não é um asceta, mas parece preferir a lucidez. Ele gosta de estar no controle. E controle, no mar, é uma droga mais forte do que rum. Há também a vaidade. E a vaidade nele não é um detalhe de figurino, é uma estratégia. Um capitão pirata precisa ser visto, precisa ser lembrado, precisa virar história antes mesmo de morrer. Roberts se veste bem quando pode, usa tecidos finos quando os captura. Gosta de parecer mais do que um ladrão de convés. Ele se apresenta como alguém que merece ser temido e, de certo modo, respeitado. Isso mexe com a psicologia do encontro. Um capitão mercante, ao ver um homem elegante e calmo comandando um bando armado, entende que não está lidando com um tumulto. Está lidando com uma máquina, e máquinas, quando apontam para você, não negociam muito. Os primeiros meses do comando dele são uma sequência de capturas que servem a dois propósitos: encher os bolsos e encher o nome. Cada navio tomado é um pedaço de informação. Roberts aprende quais bandeiras carregam o quê, quais rotas estão mais vigiadas, quais capitães resistem e quais se rendem ao primeiro tiro. Ele aprende também a arte de limpar um navio, tirar o que interessa rápido, sem perder tempo com o que não vale o risco. Pirataria eficiente é pirataria que não se apaixona pelo saque. O saque é meio, não fim. O fim é continuar vivo para saquear de novo. E, nesse ponto, ele começa a tomar decisões que parecem pequenas, mas constroem o futuro. Ele seleciona homens. Ele promove alguns, ele afasta outros. Ele entende que a tripulação é volátil e que a volubilidade é tanto ameaça quanto ferramenta. Um bando grande intimida mais, mas também consome mais e discute mais. Um bando pequeno é ágil, mas pode ser engolido por um navio de guerra. Então ele busca um equilíbrio. Força suficiente para impor rendição, leveza suficiente para fugir. O Atlântico, nessa época, é um espaço onde a velocidade é política. Um navio rápido pode escolher batalha. Um navio lento é escolhido por ela. Roberts quer escolher. E então surge a necessidade de um navio melhor, um navio que não seja apenas o que caiu no colo do bando após a morte de Davis, mas um instrumento moldado para o tipo de guerra que Roberts pretende travar. Ele precisa de casco firme, boa vela, espaço para canhões e, sobretudo, uma presença que faça sentido para o teatro do medo. É nesse contexto que aparece o Onslow, um navio negreiro. E aqui a história ganha uma camada de ferro e sangue que não dá para ignorar. O navio negreiro é, por definição, uma embarcação construída para transportar o horror de forma eficiente. Ele tem porões adaptados, grades, espaços pensados para conter corpos. Ele carrega mercadorias de troca para comprar pessoas na costa africana. Ele é parte de um sistema que transforma a vida humana em contabilidade. Roberts captura o Onslow em 1719 e o rebatiza. Royal Fortune, o nome é uma provocação. Fortuna real. Como se ele estivesse roubando não apenas carga, mas o próprio direito de nomear o mundo, como se dissesse, a sorte agora responde a mim. E há algo de profundamente revelador nisso. Roberts entende o poder do nome. Um navio com nome repetido vira lenda, vira rumor, vira fantasma. E ele vai repetir esse nome mais de uma vez, como quem tenta fixar a fortuna pela palavra, como quem acredita que renomear é dominar. O Royal Fortune, nesse primeiro momento, não é apenas um prêmio, é uma plataforma. Um navio maior, mais capaz, que permite a Roberts ampliar o raio de ação. E ampliar o raio de ação para um pirata é ampliar o mercado de vítimas. Mas um navio maior também exige mais disciplina, mais manutenção, mais comida, mais água, mais pólvora e mais homens. Homens que precisam ser mantidos sob controle. Roberts, com seus artigos e sua postura de comandante, parece feito para isso. Ele transforma o convés num lugar onde cada um sabe seu papel, não por amor à ordem, mas porque a ordem é o que permite que o caos seja aplicado para fora. A partir daí, a ascensão dele ganha ritmo de avalanche.
E o ritmo é importante, porque no mundo atlântico de 1719, a repressão está se reorganizando. A pirataria, que durante anos foi tolerada em certas margens, às vezes até incentivada quando servia contra inimigos, começa a ser vista como um problema que ameaça o próprio comércio imperial. Governadores recebem instruções mais duras, a Marinha Real Britânica, que tem prioridades globais, começa a dedicar mais recursos a limpar rotas. Tribunais do almirantado funcionam com mais rapidez, sem júris locais simpáticos aos piratas. A corda está sendo puxada. Roberts sente isso como um marinheiro sente mudança de tempo. Antes de ver a nuvem, ele percebe no vento. Então ele acelera. Ele não se instala, não cria uma base fixa, não vira rei de um porto. Ele se move. E ao se mover, ele desenvolve uma tática que é quase uma filosofia. Violência seletiva, aplicada para reduzir resistência. Ele não precisa matar todo mundo. Precisa matar o suficiente para que o próximo navio pense duas vezes. A crueldade nesse sentido é investimento. Horrível, mas racional. Um capitão mercante que ouviu histórias de um pirata que poupa quem se rende pode optar por se render. Um capitão que ouviu histórias de um pirata que tortura mesmo quem se rende pode optar por lutar até o fim. E isso é ruim para o pirata porque luta danifica navio, mata a tripulação, atrasa a fuga. Então Roberts calibra. Ele quer rendição rápida. Ele quer o prêmio intacto. Ele quer o tempo a favor dele. Tempo é tudo. Um ataque que dura 1 hora pode ser a diferença entre desaparecer e ser alcançado por um navio de guerra que recebeu notícia no porto seguinte. E notícia, no Atlântico, viaja em ondas. Um navio chega, conta, o boato corre pela doca, alguém escreve uma carta, um mensageiro leva, um capitão ajusta a rota. Roberts quer estar sempre um passo à frente dessa onda. A bordo do Royal Fortune, a vida cotidiana é uma mistura de rotina e tensão. O sol, quando aparece, castiga a madeira e abre rachaduras que precisam ser calafetadas com estopa e piche. A chuva, quando cai, é bênção e maldição. Enche barris, mas apodrece cordas, enferruja metal, estraga pólvora se não houver cuidado. O cheiro do navio é uma camada sobre outra. Suor velho, fumaça de cozinha, alcatrão, mofo, carne salgada, vômito em dias de mar grosso e, por cima de tudo, o cheiro da expectativa, porque cada vela no horizonte pode ser fortuna ou forca. Roberts mantém vigias atentos, mantém armas prontas e mantém, sobretudo, a ideia de que o navio é uma comunidade com regras. Há relatos de que ele não tolerava jogos de azar excessivos ou brigas que ameaçassem a coesão, não por moralismo puro, mas porque briga interna é fraqueza externa. Um navio dividido é presa fácil. E ele sabe que, além do inimigo óbvio, a Marinha Real, os navios armados, os governadores, existe um inimigo íntimo: o tédio. O tédio no mar é corrosivo. Ele faz homens beberem demais, brigarem, conspirarem. Então o capitão precisa manter a tripulação ocupada, seja com manutenção, seja com caça. Um pirata parado é um pirata em decomposição. A reputação de Roberts cresce também porque ele entende o valor do espetáculo controlado. A bandeira pirata, o Jolly Roger em suas variações, não é apenas decoração, é comunicação. É um sinal que diz: se você resistir, vai sofrer. Se você se render, talvez viva. Roberts usa símbolos. E com o tempo associa símbolos a si mesmo. Ele se torna reconhecível. E nesse ponto começa a surgir o Black Bart. Não necessariamente por Barba Negra. Isso é mais associado a outro pirata, Edward Teach, o Barba Negra. Mas por uma aura de escuridão eficiente. Black como sinônimo de ameaça, de sombra no horizonte, de algo que chega rápido e vai embora deixando o convés vazio e o capitão humilhado. O mais impressionante é que essa aura nasce em poucos meses. E isso só acontece porque Roberts combina 3 coisas que raramente andam juntas: competência náutica, disciplina organizacional e uma disposição para a violência que não depende de raiva. Ele não precisa estar furioso para ser cruel. Ele pode ser cruel com calma. E isso assusta mais do que o grito. Há um momento nesses primeiros tempos em que ele começa a consolidar a prática de registrar e formalizar. Piratas muitas vezes mantinham listas de saque, de partes, de compensações. Isso não é burocracia por amor ao papel. É prevenção de conflito. Se cada um sabe quanto recebe, diminui a chance de alguém achar que foi roubado pelo próprio bando. E, num navio cheio de homens armados, a sensação de ter sido roubado é faísca. Roberts, vindo do mundo mercante, entende contabilidade. Entende provisão.
Entende que um barril de água vale mais do que uma peça de seda se você estiver a dias de qualquer costa. Entende que remédio vale mais do que ouro quando a febre começa a derrubar homens. Então ele saqueia com critério, leva pólvora, leva armas, leva ferramentas, leva velas sobressalentes, leva bússolas, cartas, instrumentos. Porque um pirata que só pensa em joia morre rápido. Um pirata que pensa em logística vive para roubar de novo. E ao viver para roubar de novo, ele entra num ciclo que exige escalada. Porque cada captura aumenta a fama, e a fama aumenta a recompensa. E a recompensa aumenta o interesse do Estado, e o interesse do Estado aumenta o risco. Para compensar o risco, é preciso capturar mais rápido, com prêmios maiores. É uma espiral. E Roberts, ao organizar a pirataria como gestão de risco, também organiza a própria escalada. A tripulação, por sua vez, é um organismo político. Há o capitão, eleito e temido. Há o contramestre, figura-chave, muitas vezes eleito também, responsável por representar os interesses dos homens e manter a disciplina prática. Há o intendente, o quartermaster, que em muitos bandos tem poder real, controlando distribuição e podendo até confrontar o capitão. Há o artilheiro, o carpinteiro, o cirurgião. Quando existe cada um desses papéis é vital. E Roberts precisa equilibrar egos, ambições, ressentimentos. Ele faz isso com uma mistura de firmeza e pragmatismo. Não tenta ser amado, tenta ser seguido. E ser seguido no mar é mais importante do que ser admirado. Os ataques se sucedem. Navios menores são tomados quase sem luta. Alguns são liberados após serem limpos do que interessa. Outros são incorporados, usados como apoio, como isca, como transporte de carga. Piratas frequentemente mantêm mais de um navio para aumentar capacidade e flexibilidade, mas mais navios significam mais bocas, mais disciplina, mais chance de deserção. Roberts precisa decidir o tempo todo o que vale manter e o que vale queimar. Queimar um navio é um gesto que parece irracional, destruir um bem valioso, mas para um pirata pode ser racional. Eliminar prova, eliminar risco de perseguição, eliminar a possibilidade de que o navio volte ao comércio e espalhe notícia detalhada, às vezes é pura punição, às vezes é cálculo. Roberts aprende a usar esses gestos como linguagem. E, enquanto ele constrói essa máquina, o mundo legal reage com sua própria linguagem. Proclamações, recompensas, anistias. A anistia é uma arma psicológica. Ela tenta dividir, tenta fazer com que alguns homens pensem: talvez eu possa sair vivo disso. E quando alguns pensam isso, a coesão do bando enfraquece. Roberts precisa combater essa tentação. Precisa manter a tripulação convencida de que, com ele, a melhor chance de sobrevivência é continuar. Não parar, não se entregar. Não confiar em papel assinado por governador distante. E ele tem argumentos. Um pirata que se entrega pode ser enforcado mesmo assim. A história está cheia desses casos. A lei no Atlântico é flexível quando convém ao poder. E Roberts, que viu traição e emboscada, não é homem de confiar em promessas de Estado. Há também o fator moral interno. Nem todos os piratas são monstros iguais. Há homens que entram por coerção, como ele entrou. Há homens que entram por desespero. Há homens que entram por gosto. E há homens que, mesmo criminosos, têm limites. Roberts precisa lidar com isso? Precisa permitir violência suficiente para manter a reputação, mas não tanta que transforme o navio num inferno ingovernável. Porque um inferno ingovernável explode por dentro. Ele parece preferir uma crueldade funcional, não caótica. Isso não o absolve, apenas o define. Ele não é o pirata que mata por diversão o tempo todo. Ele é o pirata que mata quando acha necessário para manter a máquina rodando. E essa frieza é talvez o traço mais assustador. Aos poucos, o nome Royal Fortune começa a circular junto com o nome Roberts. E isso cria um efeito de eco. Um navio com nome grandioso, comandado por um capitão que se veste como se fosse nobre, atacando com eficiência e desaparecendo antes da resposta. Para os mercadores é pesadelo. Para marinheiros pobres é tentação. Para autoridades coloniais é humilhação. E humilhação no mundo imperial é combustível para a repressão. Roberts, nesse período, também começa a consolidar um estilo de comando que mistura cerimônia e ameaça. Há capitães piratas que governam pelo grito. Ele governa pelo olhar e pela regra. Ele pode ser teatral. E é, mas a teatralidade dele não é descontrole. É encenação calculada. Ele sabe que homens seguem símbolos. Então ele se torna símbolo. E, como símbolo, ele precisa parecer invulnerável. Isso significa não demonstrar medo, não demonstrar dúvida. Mesmo quando a dúvida existe, mesmo quando à noite o mar está negro e o vento some e o navio fica quase parado e qualquer vela no horizonte pode ser um navio de guerra.
Mesmo quando a febre derruba um homem forte em 2 dias, e o cirurgião, se houver, só pode sangrar o doente e rezar para que o corpo aguente. Mesmo quando a comida começa a feder e a água tem gosto de madeira podre, mesmo assim o capitão precisa parecer inteiro. Roberts parece gostar desse papel. E isso é outra contradição. O homem que, no começo, teria sido relutante, agora se encaixa no comando como se tivesse sido feito para ele, como se a pirataria tivesse revelado uma ambição que a vida mercante mantinha adormecida, e, com essa ambição, ele começa a mirar mais alto. Não apenas navios isolados, mas oportunidades maiores. Ele começa a pensar em frotas, em comboios, em lugares onde o comércio se concentra, porque se o risco aumenta, o prêmio precisa aumentar junto. E o prêmio grande raramente está sozinho. Ele está protegido. Ele está escoltado, ele está em baías, em portos, em rotas vigiadas. Para chegar lá, é preciso mais do que coragem. É preciso informação. E informação no Atlântico é comprada. Com ouro, com mercadoria, com promessas, com medo. Piratas interrogam prisioneiros. Leem papéis de bordo, tomam cartas. Forçam capitães a revelar rotas e cargas. E às vezes recrutam à força homens que conhecem águas específicas. Um piloto local vale mais do que um baú de moedas quando você precisa entrar numa baía cheia de bancos de areia. Roberts começa a operar como alguém que coleciona essas peças. Cada captura é também uma coleta de dados. E quanto mais dados, mais ousadia possível. A tripulação, vendo o fluxo de saque e a firmeza do comando, se mantém. Por enquanto. Mas a política interna nunca desaparece. Sempre há os que acham que o capitão poderia ser mais generoso, os que acham que ele é severo demais, os que acham que ele arrisca demais, os que acham que ele não arrisca o suficiente. E Roberts precisa navegar isso como navega o vento, ajustando vela, mudando rumo, sem deixar o navio perder velocidade. Ele também precisa lidar com o fato de que piratas são, muitas vezes, supersticiosos. O mar cria superstição como cria sal nas tábuas. Um mau presságio, um pássaro, um sonho, um acidente bobo, tudo pode virar sinal. E o nome Royal Fortune, por mais arrogante que seja, também é uma tentativa de domesticar o acaso, de dizer, a sorte está do nosso lado porque nós a nomeamos, porque nós a tomamos. Só que a sorte, no mar, é uma amante instável, e enquanto Robert sobe, o mundo ao redor começa a se fechar. A era de ouro da pirataria não termina com um decreto único, termina com uma soma de pequenas mudanças, mais patrulhas, mais cooperação entre colônias, mais rapidez nos julgamentos, menos portos dispostos a comprar mercadoria roubada, mais capitães mercantes armados e instruídos a resistir ou a navegar em comboios. O Atlântico vai ficando menos poroso, menos permissivo, mais vigiado. Roberts, ao acelerar, está correndo contra esse fechamento e, sem dizer isso em voz alta, ele age como se soubesse que o tempo de um pirata não é longo, que a carreira não é uma linha, é um pico. E que para chegar ao pico é preciso subir rápido, mesmo que a descida seja fatal. No convés do Royal Fortune, sob um céu que muda de azul duro para cinza pesado em questão de horas, ele se torna aquilo que o mar costuma produzir quando encontra um homem com competência e falta de escrúpulos suficientes, um predador eficiente, um capitão que transforma regras em arma, que transforma elegância em intimidação, que transforma a própria disciplina, aquela disciplina de marinheiro correto, numa ferramenta para roubar melhor, mais rápido, com menos desperdício. E é assim que a ascensão meteórica dele se consolida. Não como explosão de loucura, mas como construção, tábua por tábua, regra por regra, captura por captura. Até que, em algum ponto, o nome Bartholomew Roberts deixa de ser apenas o nome de um homem e vira um aviso que corre pelas docas antes mesmo de um navio aparecer no horizonte. Um aviso que faz capitães apertarem o passo, que faz mercadores suarem, que faz governadores escreverem cartas mais urgentes e, no centro desse aviso, sempre a mesma imagem. Um navio tomado e renomeado, carregando um nome que soa como desafio ao mundo inteiro, Royal Fortune. A fortuna agora tem dono. Pelo menos é o que ele quer que todos acreditem. Royal Fortune. Duas palavras que brilham como ouro novo e, ao mesmo tempo, cheiram a porão úmido. Porque o navio que Roberts toma e rebatiza não é um iate de passeio, é um instrumento de trabalho construído para uma das engrenagens mais lucrativas e mais abjetas do Atlântico, um negreiro. Madeira reforçada, espaço pensado para carga viva, ferragens, divisórias, a lógica do lucro aplicada ao corpo humano. Quando Roberts põe a mão nisso, ele não está apenas ganhando um casco melhor. Está sequestrando um símbolo do comércio imperial e virando-o do avesso,
como quem pega o uniforme do inimigo e o veste para entrar no baile. E o baile, naquele Atlântico de 1719, é grande, é barulhento, é cruel e é rápido. O mar, nessa época, não é um vazio azul romântico. É uma estrada com pedágios invisíveis, correntes que empurram, ventos que ajudam ou traem, rotas que todo mundo conhece e, por isso mesmo, todo mundo teme. A cada semana, navios saem carregados de açúcar e tabaco, de cacau e couro, de madeira e prata, de tecidos e armas, de cartas lacradas e ordens que não podem cair em mãos erradas. E a cada semana, também, saem navios carregados de gente acorrentada, comprada na costa africana com mercadorias e promessas, e vendida, do outro lado como se fosse gado. O Atlântico é um mercado, e Roberts decide ser o assaltante mais eficiente desse mercado. Ele não tem tempo para sentimentalismo, nem para descanso. Um navio grande como o Royal Fortune exige uma fome constante. Água, biscoito, carne salgada, pólvora, estopa, piche, velas, cabos, peças de reposição. O carpinteiro vive com as mãos cheias de farpas e alcatrão. O calafate passa dias enfiando estopa nas juntas, martelando como se estivesse pregando o próprio destino na madeira. O artilheiro protege a pólvora como se fosse ouro, porque é, e o capitão, elegante e frio, precisa manter tudo isso girando sem que a tripulação se devore. A disciplina que Roberts impõe não é um capricho moral, é uma tecnologia, uma forma de transformar um bando de homens armados, muitos deles bêbados de liberdade e de medo, numa máquina que reage rápido. Um navio mercante, quando vê uma vela suspeita, hesita. Um navio pirata de Roberts, quando vê uma vela, já está em posição, já tem canhões prontos, já tem homens designados para cada tarefa, já tem o teatro ensaiado. Bandeira certa, aproximação certa, o tiro de aviso no momento exato. O objetivo não é lutar, é encurtar a luta até ela virar rendição. E rendição no mar é uma linguagem. Um navio que baixa a bandeira cedo salva vidas e salva madeira. Um navio que resiste obriga Roberts a escolher, insistir e arriscar dano, ou punir para que o próximo não resista. Ele prefere a eficiência. Mas eficiência, às vezes, exige crueldade exemplar. E a fama dele cresce nesse fio. Não o pirata que mata por descontrole, mas o pirata que mata como quem assina um recibo. O Royal Fortune começa a ser visto, ou pior, começa a ser imaginado, em pontos diferentes do mapa, como se fosse mais de um. E de certa forma é, porque Roberts vai repetir o nome, vai perder um Royal Fortune e arranjar outro. Vai rebatizar de novo. Como se a fortuna não estivesse no casco, mas na ideia, como se o navio fosse uma pele que ele troca, mantendo o mesmo rosto por baixo. Para quem ouve boatos em docas, isso é aterrorizante. Royal Fortune vira um fantasma que pode estar em qualquer lugar, e Black Bart vira o homem que sempre parece ter um navio pronto, sempre parece ter vento a favor. E então vem o salto para o grande palco. O Atlântico Sul, a costa do Brasil, a Baía de Todos os Santos. Salvador, em 1719, não é apenas uma cidade bonita com igrejas e ladeiras, é um nó. Um ponto onde o Império Português respira e sangra. Porto de açúcar, de tabaco, de couro, de madeira, de gente. Porto de navios que chegam pesados e saem mais pesados ainda, carregando riqueza e papelada, carregando a contabilidade de um mundo que se sustenta em trabalho forçado e em monopólios. A Bahia é larga, mas não é simples. Correntes, bancos, entradas que exigem conhecimento, e mesmo assim navios entram e saem porque precisam. Porque o comércio não pode parar. Porque a máquina imperial não sabe ficar quieta. Roberts entende uma coisa que muitos capitães legais fingem esquecer. A riqueza, para circular, precisa se expor, precisa aparecer, precisa navegar. E quando navega, vira alvo. O golpe na Baía de Todos os Santos entra na história como um daqueles momentos em que a audácia parece loucura, até dar certo. A frota portuguesa está ali, e não é uma canoa perdida. É um conjunto de navios, alguns armados, alguns carregados, todos confiantes de que a proximidade do porto e a presença de autoridades oferecem proteção. Confiança é um luxo caro. Roberts vive de cobrar esse luxo com juros. Ele se aproxima com a calma de quem sabe que o pânico é contagioso. Um navio pirata não precisa ser mais forte do que todos. Precisa ser mais decidido do que o primeiro. O primeiro que hesita abre espaço. O primeiro que se rende cria um buraco na linha. E, quando um buraco aparece, o resto da frota começa a se perguntar se vale a pena morrer por carga que nem a sua. Há relatos de que Roberts entra na Baía com bandeiras que confundem, com manobras que parecem de mercador até o último instante. E então, de repente, o teatro muda. A bandeira pirata sobe. O tom muda.
A distância é encurta. O canhão fala. E no meio da confusão, ele escolhe um prêmio específico, um navio ricamente carregado, e o arranca do conjunto como quem puxa uma moeda de uma bolsa sem que o dono perceba a tempo. É um roubo em plena luz do dia. É uma humilhação pública. E humilhação pública, em império, vira papel, vira carta urgente, vira ordem, vira recompensa, vira caça. Mas naquele momento, no convés do Royal Fortune, o que importa é o peso do saque. O som das caixas sendo abertas, o brilho de moedas e barras, o cheiro de mercadoria fina misturado ao cheiro de suor e pólvora. Homens que, dias antes, eram marinheiros sem futuro, agora seguram riqueza com as mãos calejadas. E Roberts, no centro, não se perde no delírio. Ele conta, ele divide, ele mantém a regra, porque ele sabe, o saque não é o fim. O saque é o combustível para continuar correndo. E correr é a palavra certa. Porque depois de Salvador, o nome dele não é mais apenas um rumor de costa africana ou de Caribe. Ele vira um problema atlântico, um problema que atravessa línguas e bandeiras. Ingleses, portugueses, franceses, holandeses, todos têm motivos para odiá-lo, e todos têm medo de que seus próprios capitães mercantes comecem a negociar com piratas como se fosse parte normal do custo de fazer negócios. A partir daí, a carreira de Roberts entra no modo industrial. Captura após captura. Não necessariamente batalhas épicas, mas uma sequência de abordagens rápidas, de rendições, de navios limpos e liberados, de tripulações desarmadas e humilhadas, de capitães obrigados a assinar papéis, a jurar que não resistiram, a entregar cartas e rotas. Cada navio tomado é um saque e é um arquivo. Um livro aberto de informações. De onde veio, para onde vai, que carga leva, que escolta espera, que porto está mais vulnerável, que governador está mais corrupto, que mercador paga melhor por mercadoria roubada. E Roberts usa isso como um comerciante usa uma lista de preços. Ele não é um pirata que navega ao acaso esperando sorte. Ele caça com método. Ele escolhe áreas onde o tráfego é intenso e a proteção é irregular. Ele entende as estações, entende quando os ventos favorecem uma travessia e quando prendem navios em rotas previsíveis. Entende que o mar tem hábitos e hábitos podem ser explorados. O Royal Fortune, com seus canhões e sua capacidade, permite algo ainda mais perigoso: operar com navios auxiliares, tomar um prêmio e transformá-lo em parceiro temporário. Usar um navio menor como batedor, como isca, como transporte de carga. Isso aumenta o alcance e aumenta o caos que ele pode causar. Mas também aumenta o risco de motim, de deserção, de erro. Mais navios significam mais decisões, mais bocas, mais brigas, mais oportunidades para que alguém, em algum porto, venda informação em troca de perdão. E o mundo está cheio de gente disposta a vender informação. Um marinheiro capturado e depois liberado pode virar mensageiro involuntário. Um comerciante que perdeu carga pode pagar por vingança. Um governador pode fingir que não viu piratas por um tempo, até que a pressão de Londres, Lisboa ou Paris aperte e ele precise mostrar serviço. O Atlântico é uma rede de interesses. Roberts está puxando fios demais. A bordo, a vida segue num ritmo que alterna tédio e violência. Dias de calmaria, em que o sol parece derreter o horizonte, e os homens ficam irritadiços, coçando picadas, reclamando da comida, brigando por nada, e de repente um grito do vigia. Vela à vista. Tudo muda. O navio ganha propósito. O convés vira oficina. Homens correm para posições. O artilheiro confere mechas, pólvora, esponjas. O timoneiro ajusta o rumo. O capitão observa com uma calma que parece insulto ao medo dos outros. Roberts gosta de se apresentar como alguém acima do caos. Há descrições dele vestido com elegância capturada. Casaco fino, talvez uma corrente, talvez um chapéu que não combina com o trabalho sujo que faz. Vaidade, sim, mas também mensagem. Um capitão mercante, ao ver aquele homem bem vestido comandando canhões, entende que não está diante de um bando de famintos improvisando. Está diante de uma organização, e organização assusta mais do que loucura. Essa organização tem regras duras. Os artigos, a divisão do saque, a compensação por ferimentos, um braço, uma perna, um olho, cada parte do corpo com seu preço, como se a carne fosse uma ferramenta, que pode ser quebrada no serviço. Há punições para roubo interno, para covardia, para briga. Há limites para bebida em certos momentos. Há horários, há turnos. Há uma tentativa constante de impedir que a liberdade vire autodestruição, e ainda assim é pirataria. É crime, é violência. É gente sendo arrancada de navios, sendo ameaçada, às vezes espancada, às vezes morta. É carga roubada que representa trabalho de meses, às vezes de anos. É capitão mercante voltando para casa com as mãos vazias e a reputação destruída. É marinheiro comum,
que não tem culpa de decisões imperiais, sendo jogado no meio de um jogo de predadores. Roberts não inventa esse mundo, mas ele o explora com uma eficiência que o torna quase uma anomalia. E a anomalia chama a atenção. Quanto mais ele captura, mais ele precisa de portos. E portos são perigosos. Portos têm olhos. Portos têm ouvidos. Portos têm gente que sorri e depois escreve carta. Um navio pirata pode ser rei no mar e mendigo em terra, dependendo de quem controla a doca. Por isso Roberts prefere não se fixar. Ele aparece, abastece, recruta, vende o que pode vender e some. Ele vive de movimento. Movimento é proteção. Mas movimento constante cobra preço. O casco sofre, as velas rasgam, a tripulação adoece. A costa africana, com seus rios e mangues, é bonita e mortal. Febres que derrubam homens em dias, mosquitos que fazem do corpo um campo de batalha invisível. O Caribe tem seus próprios perigos. Tempestades, recifes, portos cheios de informantes. O Atlântico aberto é um deserto onde um erro de navegação pode virar sentença. E, no meio disso, Roberts continua renomeando, reorganizando, substituindo. O Royal Fortune não é apenas um navio, é um título, um estandarte. Quando ele troca de casco, porque perde um, porque captura outro melhor, porque decide que precisa de mais canhões, ele leva o nome junto. Como um rei que muda de palácio, mas mantém a coroa, essa repetição tem um efeito psicológico poderoso. Para os inimigos parece que ele é inesgotável. Para os próprios homens, parece que a sorte é uma entidade que pode ser carregada de um navio para outro, desde que o nome permaneça. Superstição e propaganda se misturam. E Roberts, que não parece um homem dominado por superstição, sabe usar a superstição dos outros como ferramenta. Há também a questão do estilo de violência. Roberts prefere capturas rápidas, mas não hesita em ser brutal quando acha que precisa. Há histórias de punições exemplares, de navios queimados, de homens abandonados. Nem tudo é verificável em detalhe, porque o mar engole provas e porque boatos crescem como mofo em porão. Mas o padrão geral é claro. Ele constrói uma reputação que faz muitos se renderem antes do primeiro tiro sério. E isso para ele é ouro. Menos dano, menos mortos do lado dele, menos tempo parado, mais capturas. E as capturas se acumulam como números numa contabilidade macabra. A tradição fala em centenas, mais de 400 navios ao longo da carreira. O número exato é difícil de fixar com precisão absoluta, porque nem toda captura vira registro formal e porque há exagero natural em histórias de piratas. Mas o fato central permanece. Poucos, na Era de Ouro, operaram com essa escala e essa constância em tão pouco tempo. É como se ele tivesse transformado o Atlântico num circuito de trabalho, com metas, com prazos, com uma frieza que lembra mais um gerente do que um fora-da-lei romântico. E isso cria um paradoxo que corrói por dentro. Quanto mais eficiente ele é, mais ele força o Estado a ser eficiente também. Depois de 1718, com anistias oferecidas e com a tentativa de limpar as rotas, a tolerância diminui. Governadores que antes fechavam os olhos começam a abrir os dois. Tribunais do almirantado aceleram processos. Enforcamentos viram espetáculo pedagógico, corpos pendurados em portos como aviso, como cartaz de carne dizendo não tentem. A Marinha Real, que sempre teve prioridades maiores, guerras, colônias, rivalidades europeias, começa a dedicar mais atenção a esses predadores que atrapalham o fluxo de dinheiro. E Roberts, ao atacar portugueses no Brasil, ao atacar em rotas sensíveis, ao humilhar frotas, está cutucando não apenas mercadores, mas governos. Está mexendo com impostos, com seguros, com credibilidade imperial. Um império que não protege seu comércio parece fraco. E império não aceita parecer fraco. No convés, isso se traduz em sinais pequenos que um capitão experiente percebe: navios mercantes mais armados, comboios mais frequentes, capitães que resistem mais porque acreditam que ajuda pode estar perto, portos menos receptivos, informações mais difíceis de obter. O mundo vai ficando estreito. O mar, que parece infinito, começa a ter paredes invisíveis. E mesmo assim, Roberts continua. Porque parar é perigoso. Parar significa deixar a tripulação pensar em anistia, em deserção, em dividir o saque e sumir. Parar significa dar tempo para a caça se organizar. Parar significa admitir que a fortuna pode acabar. E ele não é homem de admitir isso. Então ele faz o que sabe fazer. Aumenta o ritmo. Mantém a máquina quente. Mantém os homens ocupados. Mantém o medo apontado para fora. Há momentos em que a própria tripulação deve ter sentido o peso dessa escalada, porque a vida pirata vem de uma promessa: liberdade, riqueza, vingança contra capitães cruéis, mas entrega outra coisa também:
uma existência em que cada horizonte pode trazer um navio de guerra, uma existência em que dormir é um risco, em que beber demais pode ser fatal porque você precisa estar pronto para correr, em que a fortuna vem em ondas e pode ser arrancada numa única manhã. E Roberts, com sua sobriedade relativa, com sua postura de comandante que prefere lucidez, parece exigir dos outros o mesmo. Isso cria respeito e cria ressentimento. Um capitão pirata que limita o excesso pode ser visto como tirano por homens que entraram na pirataria justamente para fugir de tiranos. Só que ele oferece compensação, saque constante. E enquanto o saque entra, a reclamação fica baixa, como um murmúrio no porão. O auge dele é isso, uma combinação rara de fluxo de prêmios, disciplina interna e mobilidade estratégica. Ele opera entre Caribe, Brasil, África Ocidental, como se o Atlântico fosse um tabuleiro e ele tivesse aprendido a mover peças mais rápido do que os outros. Ele captura, repara, reabastece, recruta, descarta. Ele transforma navios em ferramentas e homens em engrenagens. E no centro, o nome que se repete como refrão: Royal Fortune. Só que fortuna no mar não é propriedade, é empréstimo. Cada vez que ele toma um navio, ele cria sobreviventes. E sobreviventes falam. Cada vez que ele aparece numa costa, ele deixa rastros, mercadoria vendida, rumores, cartas, testemunhos. Cada vez que ele humilha uma autoridade, ele cria um inimigo com recursos. E recursos, quando organizados, viram perseguição. O auge, portanto, já carrega a sombra da queda. Não como moralidade barata, mas como matemática. Quanto maior o número de capturas, maior o número de olhos procurando. Quanto mais famoso o nome, mais fácil identificá-lo. Quanto mais ele depende do terror como atalho para a rendição, mais ele se torna prioridade para quem quer provar que o Estado ainda manda. E ainda há um detalhe cruel. O próprio modelo de Roberts, disciplina, regras, eficiência, torna seus homens mais valiosos como prisioneiros e como exemplos. Capturar a tripulação dele não é apenas prender ladrões. É desmontar uma marca. É mostrar ao Atlântico que até o mais bem-sucedido pode ser pendurado. Mas por enquanto ele está no topo. O Royal Fortune corta a água com a confiança de quem já escapou muitas vezes. O convés range, as velas estalam, o sal gruda na pele e o horizonte continua oferecendo alvos. E Roberts, o galês que não começou como pirata, age como se tivesse nascido para isso. Escolher a presa, medir o risco, aplicar a violência necessária, recolher o lucro, desaparecer. O mundo, porém, está aprendendo a caçar de volta. E quando o mundo aprende, ele não esquece. O mundo aprende a caçar de volta com papel, com carimbo, com corda e com canhão. Não é uma mudança que acontece num dia só, como uma tempestade que chega de repente e apaga o céu. É mais como uma maré que vai subindo, silenciosa, insistente, e quando você percebe já está com água no peito. Depois de 1718, a pirataria deixa de ser aquela praga tolerável, um incômodo que alguns governadores fingem não ver porque também lucram, e vira uma questão de Estado, uma questão de prestígio, de imposto, de seguro, de política interna. Porque cada navio tomado por Roberts não é só um prejuízo privado, é um recibo público de fraqueza. E Império não suporta recibo. A Marinha Real Britânica, que sempre foi uma máquina grande e às vezes lenta, começa a girar com mais foco. Os tribunais do Almirantado, com seus procedimentos acelerados, viram uma esteira. Captura, julgamento, sentença, execução. Em portos do Atlântico, o enforcamento vira linguagem administrativa, não é só punição, é aviso. Corpos deixados em exposição, às vezes em correntes, apodrecendo ao vento salgado, para que marinheiros recém-chegados entendam sem precisar ler. O mar pode parecer livre, mas a corda também atravessa oceanos. E Roberts, que vive de reputação, passa a enfrentar uma reputação maior do que a dele, a do Estado quando decide ser implacável. O Atlântico, que para um pirata é estrada, para um governo é mapa, e mapa se preenche com informações. Cada capitão mercante que escapou de Roberts e chegou a um porto com a cara cinza de medo, vira testemunha. Cada marinheiro liberado, cada prisioneiro trocado, cada carta roubada e depois recuperada, tudo isso vira linha num relatório. Visto ao largo de tal costa, bandeira preta com tal sinal, navio grande, bem armado, capitão vestido com elegância, o que antes era boato de taverna começa a virar dossiê, e dossiê, quando cai na mesa certa, vira ordem. Roberts sente isso no ar antes de ver no horizonte. Porque o mar tem sinais. Navios mercantes começam a navegar em grupos com mais frequência, alguns aparecem com mais canhões do que deveriam, como se o porão tivesse sido sacrificado para abrir espaço a ferro,
Capitães resistem um pouco mais, não por coragem, mas por cálculo. Talvez haja escolta por perto. Portos que antes aceitavam mercadoria sem perguntas começam a fazer perguntas demais. E pergunta demais é perigo. Um pirata precisa de silêncio, precisa de cumplicidade, precisa de gente que prefira dinheiro à moral. Quando a moral vira política, a cumplicidade fica cara. E ainda assim, Roberts continua. Porque a máquina dele não foi feita para parar. A bordo, a disciplina que parecia virtude vira necessidade desesperada. Um navio pirata não tem retaguarda, não tem hospital, não tem estaleiro garantido, não tem porto seguro permanente. Tem apenas o que consegue tomar, consertar e carregar. E quanto mais a caça aperta, mais qualquer falha interna vira mortal. Um motim, uma briga séria, um incêndio acidental na Santa Bárbara, uma vela rasgada na hora errada. E o Royal Fortune, esse nome que ele carrega como amuleto e propaganda, pode virar caixão flutuante. A tripulação também muda. Homens entram e saem. Alguns são voluntários atraídos pela fama e pelo saque. Outros são forçados, arrancados de navios capturados e colocados diante de uma escolha que não é escolha: juntar-se ou sofrer. E essa mistura é instável. O veterano que já viu combate e entende a lógica de Roberts olha com desconfiança para o recém-chegado que ainda tem medo nos olhos e saudade de casa no bolso. O recém-chegado olha para o veterano e vê um homem que já não sabe viver em terra. E no meio deles, o capitão precisa manter a corda esticada sem arrebentar. Roberts é, ao mesmo tempo, o homem da regra e o homem do teatro. Ele gosta do efeito. Gosta de parecer inevitável. Há relatos de que se vestia com cuidado, que usava adornos, que carregava armas com ostentação. Não é vaidade vazia, é ferramenta. Um capitão mercante, ao ver aquele homem bem composto comandando um convés cheio de canhões, entende que está diante de alguém que não improvisa. E improviso é o que dá esperança. Organização tira esperança. Só que a organização do outro lado começa a ficar parecida. A repressão não é só navio de guerra no horizonte. É também rede de informantes. É governador querendo mostrar serviço. É mercador pagando por notícia. É marinheiro preso oferecendo nomes em troca de perdão. É o Atlântico inteiro virando um ouvido. E Roberts, que sempre viveu de informação, rotas, cargas, horários, ventos, agora enfrenta um inimigo que também vive de informação. Só que com mais recursos e com uma vantagem decisiva. Pode esperar. O Estado pode esperar. O pirata não. O pirata precisa comer hoje. Precisa pagar hoje. Precisa manter homens hoje. E há um detalhe que pesa como chumbo. A janela histórica está fechando. A era de ouro da pirataria, esse período curto em que o caos das guerras europeias, a abundância de navios mercantes e a fragilidade de certas administrações coloniais criaram espaço para predadores, está sendo comprimida. O mundo atlântico está ficando mais vigiado, mais burocrático, mais armado. O que antes era fronteira começa a virar corredor. Roberts, então, faz o que sempre fez quando o mundo aperta. Ele se move. Ele procura áreas onde a vigilância é menos constante, onde a costa oferece esconderijos, onde rios e enseadas permitem reparar e reabastecer sem ser visto. A África Ocidental volta a ser palco. Não por exotismo, mas por logística. Ali há comércio intenso. Há navios europeus indo e vindo, há pontos onde água e madeira podem ser obtidas, há também doenças, febres, mosquitos, umidade que apodrece corda e pulmão. Mas para um pirata, doença é risco conhecido. Navio de guerra é risco absoluto. E é nessa costa, perto de lugares como o Cabo Lopes, que a maré da repressão finalmente encontra Roberts de frente. O nome do navio britânico que vai cruzar o destino dele parece simples, quase banal. HMS Swallow. Andorinha, um pássaro pequeno, rápido. Mas por trás do nome há um capitão com intenção e método. Challoner Ogle. Um homem treinado para caçar, não para negociar. Não para se impressionar com bandeiras. Ogle não está ali para ouvir histórias de taverna. Está ali para encerrar uma conta. A caça no mar não é como nos romances. Não é um duelo limpo em campo aberto. É paciência, engano, leitura de vento, cálculo de distância. É saber que um pirata, por mais audacioso que seja, precisa de água, precisa de madeira, precisa de tempo para calafetar o casco. É saber que ele vai aparecer em algum lugar. E quando aparecer, você precisa estar perto o suficiente para transformar a surpresa em ferro. Roberts, por sua vez, também sabe caçar. E é aí que o destino fica cruel. Dois caçadores se aproximando, cada um acreditando que entende o jogo melhor do que o outro. Há um momento decisivo, quase um erro de rotina que muda tudo. O Swallow consegue capturar ou enganar um dos navios associados a Roberts, um dos auxiliares, um dos prêmios transformados em parceiro.
e parte daquela estrutura que aumentava o alcance do bando, e com isso Ogle não ganha apenas um casco, ganha informação, ganha prisioneiros, ganha a chance de se aproximar do Royal Fortune sem ser imediatamente reconhecido como ameaça. No mar, reconhecimento é vida. Uma vela no horizonte pode ser mercador, pode ser amigo, pode ser inimigo. A distância engana, a luz engana, a própria curvatura do mundo engana. E piratas, que vivem de enganar, às vezes são enganados pelo mesmo teatro que dominam. Quando o Swallow finalmente se aproxima do Royal Fortune, a situação não é aquela em que Roberts gosta de estar. Ele não é o predador que escolhe a presa. Ele é a presa que precisa reagir rápido. E reagir rápido com um navio grande, com tripulação cansada, com homens talvez dispersos em tarefas de rotina, é diferente de reagir rápido numa abordagem planejada. O Royal Fortune, apesar do nome, é madeira, é pano, é corda, é gente. E gente, quando percebe que o inimigo é um navio de guerra de verdade, sente o estômago afundar. Porque navio mercante se rende, navio de guerra não se rende. Navio de guerra vem para matar ou capturar. E capturar, naquele momento histórico, significa julgamento e forca. Roberts tem fama de sobriedade, de disciplina, de frieza, e é provável que, diante do Swallow, ele tenha tentado manter essa frieza como se fosse armadura. Há relatos de que ele se vestiu para a batalha com o mesmo cuidado teatral de sempre, como se a aparência pudesse impor ordem ao caos. Casaco bom, adornos, armas. Um capitão que se apresenta como capitão até o fim? Não é só vaidade, é mensagem para os próprios homens. Não entrem em pânico. Pânico mata mais do que bala. Mas a física do combate naval não respeita a mensagem. Canhões não são argumentos, são martelos. Um disparo bem colocado pode arrancar mastros, rasgar velas, transformar convés em serragem e sangue. Estilhaços de madeira são lâminas invisíveis. Um homem pode morrer sem ser atingido por bala, apenas por uma farpa grande o suficiente atravessando o peito. O cheiro de pólvora toma a garganta. O barulho é tão alto que o mundo vira vibração. Ordens são gritadas e engolidas pelo vento. E então, cedo demais, acontece o golpe que decide tudo. Roberts é atingido. Um tiro de canhão, ou um disparo que o alcança no momento em que ele está exposto, e o homem que parecia feito de controle cai como qualquer outro corpo. A morte dele, em 10 de fevereiro de 1722, ao largo do Cabo Lopes, não é lenta nem poética, é abrupta. É o fim de uma carreira construída em velocidade, encerrada por uma velocidade maior ainda, a do projétil. Há um detalhe que atravessa as histórias sobre esse momento como uma lâmina: o destino do corpo. Disse que Roberts não queria ser capturado nem exibido, que preferia o mar como sepultura. E o mar, que ele usou como estrada e esconderijo, vira também cemitério, o corpo lançado às águas, desaparecendo rápido, como se a própria lenda recusasse a imagem do capitão pendurado num porto. É um gesto final de controle, ou a tentativa disso, negar ao inimigo o troféu mais simbólico. Só que o inimigo não precisa do corpo para vencer. Precisa dos vivos. Sem Roberts, a máquina perde o eixo. A disciplina que ele impunha não era apenas um conjunto de artigos, era presença, era autoridade, era medo e respeito concentrados num homem. Quando esse homem cai, o Royal Fortune continua sendo um navio, mas deixa de ser o mesmo símbolo. E símbolo no mar é metade da batalha. A tripulação tenta reagir. Alguns querem lutar até o fim, porque sabem o que os espera se forem capturados. Outros querem fugir, porque a vida sempre parece possível enquanto há vento. Outros entram em confusão, porque a morte do capitão é como apagar a luz numa sala cheia de armas. Quem manda, quem decide? Quem assume o leme moral e prático? E o Swallow, com treinamento e objetivo claro, pressiona. Um navio de guerra sabe manter fogo, sabe manobrar para vantagem, sabe explorar o dano do outro. A Batalha do Cabo Lopes não é apenas um choque de canhões, é o encontro entre dois modelos. De um lado, a empresa pirata baseada em reputação, velocidade e disciplina interna. Do outro, a instituição estatal baseada em recursos, persistência e legalidade armada. Quando o combate termina, o resultado é mais do que a perda de um navio. É a captura de um bando inteiro, ou de grande parte dele. Homens que dias antes se sentiam donos do horizonte, agora estão amarrados, feridos, sujos de fumaça, olhando para o convés inimigo, como quem olha para um tribunal flutuante. Porque é isso que um navio de guerra se torna. Um corredor que leva direto ao julgamento, e o julgamento naquela época não é um drama jurídico sofisticado, é um procedimento para transformar piratas em exemplo. Os tribunais do almirantado funcionam com rapidez. Testemunhas são chamadas.
Provas são, muitas vezes, o próprio fato de estar a bordo de um navio pirata. Alguns tentam alegar coerção. Fui forçado. Às vezes isso salva um ou outro, especialmente se houver testemunho de que o homem era prisioneiro recente. Mas para muitos a sentença já está escrita antes da primeira palavra. A execução pública é parte do mecanismo. Não basta matar, é preciso mostrar. O Estado precisa recuperar o controle simbólico do mar, precisa dizer aos mercadores: seu investimento está protegido. Precisa dizer aos marinheiros: a liberdade pirata termina em corda. Precisa dizer aos governadores coloniais: não tolerem, não negociem, não fechem os olhos. E precisa dizer aos próprios piratas remanescentes: a era acabou. Os homens de Roberts, capturados, viram peças desse teatro. Alguns são enforcados. Outros morrem de doença ou ferimentos antes mesmo de chegar ao patíbulo. Alguns poucos conseguem escapar do destino por circunstâncias específicas, por acordos, por testemunhos, por sorte. Essa palavra que Roberts carregava no nome do navio como se fosse propriedade, mas a maioria sente na pele o que significa a maré ter virado. E o Royal Fortune, esse refrão repetido em cascos diferentes, termina como termina quase todo o navio: tomado, desmontado, reaproveitado, ou simplesmente apagado do mundo. Madeira volta a ser madeira. Ferro volta a ser ferro. O nome, porém, fica como eco, como aviso. Como uma marca que, por alguns anos, fez capitães mercantes suarem frio ao ver uma vela no horizonte. O mais estranho é que a queda de Roberts não parece um acidente isolado. Parece o encaixe perfeito de uma engrenagem histórica. Ele foi, talvez, o pirata que melhor entendeu a pirataria como gestão de risco, regras internas, violência seletiva, velocidade, informação. Ele transformou o crime em rotina eficiente e, justamente por isso, forçou o outro lado a responder com a mesma lógica: mais patrulhas, mais coordenação, mais punição exemplar, mais inteligência naval. A eficiência dele acelerou a eficiência do inimigo. E há uma ironia final quase cruel na imagem que sobra. Roberts, o homem que não começou como pirata, que entrou nesse mundo por sequestro e circunstância, termina como símbolo do fim de uma época. Não porque tenha sido o último pirata, mas porque sua escala e sua audácia tornaram impossível fingir que pirataria era apenas folclore marítimo. Ele mostrou o quanto um grupo bem organizado podia sangrar o comércio atlântico, e ao mostrar isso, ajudou a justificar a resposta que o esmagou. O Atlântico, depois de 1722, não fica limpo de violência. Nunca fica. O comércio continua brutal. O tráfico de pessoas continua. A exploração continua. Mas a figura do pirata como empresário do caos, navegando entre impérios com uma bandeira própria e uma disciplina própria, começa a perder espaço. O corredor se estreita, o Estado aprende a patrulhar melhor, os portos aprendem a denunciar mais rápido. As anistias e as forcas fazem seu trabalho sujo. E em algum lugar entre a espuma do Cabo Lopes e o silêncio de um tribunal do Almirantado, a fortuna muda de dono. Não porque o mar tenha moral, o mar não tem. Mas porque, por alguns anos, um homem fez do mar sua empresa. E então, descobriu que o mar também é o lugar onde o Estado, quando decide, pode ser mais implacável do que qualquer pirata. O Royal Fortune, no fim, era só um nome pintado em madeira. O que realmente carregava era uma ideia, a de que a sorte pode ser administrada. Roberts acreditou nisso com a frieza de quem assina artigos e divide saque como contador. E morreu no instante em que a sorte, essa entidade sem lealdade, escolheu outro vento.